Olá, pessoal, amigos, bom dia, a paz de Cristo a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos iniciar pela primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1 e no versículo 8, que você pode ver aí, está aí no rodapé do vídeo. Você pode acompanhar aí. Aliás, todas as citações que a gente for falando aqui, nós vamos, vai estar aí no rodapé do vídeo para confirmar, não é verdade? Então diz assim, vamos lá às escrituras. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora, ainda em 1 João, no capítulo 1, versículo 10, agora, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bom, agora a outra passagem que nós vamos ler é ainda em 1 João, capítulo 3, e o versículo 9. Diz assim: quem é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. E ainda em 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Veja que interessante aqui, que quando nós lemos ali os primeiros versículos em 1 João capítulo 1, e o versículo 18, ali está escrito que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, estamos nos enganando a nós mesmos, que a verdade, ou seja, a palavra de Deus, não está em nós, e ainda que nós fazemos a Deus mentiroso. Quer dizer, quando nós proferimos essa palavra de que não temos nenhum pecado, que não cometemos nenhum pecado, então o que diz, o que está escrito, é que além de nós nos enganarmos, nós estamos assim testificando que Deus é mentiroso. Agora, como entender quando no mesmo livro, agora só que no capítulo 3, né, como vimos no versículo 9, que diz que aquele que é nascido de Deus, né, quem é nascido de Deus, aqui não está dizendo, veja bem, não está dizendo que Jesus é nascido de Deus e ele não tem pecado, está dizendo quem, a palavra quem é qualquer pessoa que é nascido de Deus, já está afirmando que não comete pecado. Parece uma contradição com o que nós lemos anteriormente, que diz que quem afirma que não tem pecado se engana a si mesmo, a palavra de Deus não está nele e ainda está testificando que Deus é mentiroso. Agora aqui está dizendo totalmente o contrário. Que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. E não comete pecado porque a justificativa é que a semente de Deus está nele. Então, por causa que a semente de Deus está nele, ele não pode pecar. Não tem como pecar, não tem condição, porque a semente de Deus está nele. E porque ele é nascido de Deus. Nós vemos no capítulo 3 de João que é necessário a pessoa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não entra lá. E esse novo nascimento se processa através da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Então, quando nós vemos essa semente que está na pessoa, que não permite que o pecado entre nessa pessoa,
é o Espírito Santo que está nele e é a palavra que está nele. Nós temos aqui mais algumas passagens que ajudam a explicar essa parte um pouco difícil ali que algumas pessoas não conseguem entender. Veja bem, agora não é na primeira, é na primeira epístola do apóstolo João ainda, no 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, presta atenção, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E no capítulo 1 de 1 João, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Atenção aqui para essa palavra confessarmos os nossos pecados. Confessar, isto é, nós reconhecer diante do Senhor que nós falhamos, que nós pecamos. É não tentar fugir, não tentar se esquivar do pecado, mas reconhecer diante do Senhor que a nossa estrutura, a nossa carne, infelizmente, peca. Então, confessar não é pedir perdão, é reconhecer. Agora vamos ver mais aqui um detalhe, onde está em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que ali nos diz o seguinte: é a garantia da nossa salvação, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Esta passagem aqui, ela nos assegura que a pessoa que ouve o evangelho da salvação e crê neste evangelho, que esse evangelho da salvação lhe fala que Jesus, ele nasceu, morreu para nossa salvação, que foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. Quem crê neste evangelho, a palavra de Deus nos assegura com certeza que esta pessoa então é selada por Jesus com o Espírito Santo. As pessoas recebem o selo do Espírito Santo, e esse selo do Espírito Santo é a garantia, penhor, né? O qual é o penhor da nossa herança. Esse Espírito Santo é a garantia da nossa herança nos céus. É assim como, por exemplo, vamos dar um exemplo assim. O evangelho anunciado, uma pessoa ouve este evangelho, compreende, entende que ele é um pecador irremediavelmente perdido, mas que a solução, a única solução, é Jesus Cristo, através da sua morte vicária, quer dizer, no lugar nosso. Compreenda isso e abraça este evangelho. Aceitando a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, acontece o seguinte: Deus pega esta pessoa, por um exemplo assim, pega esta pessoa e leva até Jesus. E Jesus pega esta pessoa e abraça então, e diz: agora você é meu, e nada jamais vai te tirar da minha mão. E não tira da mão do Pai também. Então, algumas pessoas ficam preocupadas porque acreditam assim que a pessoa cai no pecado, se ele morrer naquele estado, ele está perdido, está no inferno. Não. A salvação é assegurada no momento em que cremos no evangelho da salvação.
Agora, quanto a essa parte que fala que o salvo peca ou não peca, nós poderíamos até explicar de uma maneira melhor com uma ilustração, que nem Jesus fazia. Ele dizia, por exemplo, para ilustrar o espiritual, ele usava o material. Que nem, por exemplo, assim, uma parábola que ele contou, uma certa pessoa descobriu uma pérola de muito valor lá num lugar, e essa pessoa pegou e vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola valiosíssima. Nesta parábola, Jesus estava falando que a pessoa que encontra o reino dos céus, que encontra a salvação em Cristo Jesus, ele se dispõe de tudo, ele larga de tudo para ficar com o Senhor Jesus, para ficar, permanecer, para pertencer ao reino dos céus, ao reino do Senhor Jesus. Então vamos agora a uma ilustração sobre este caso. Pessoa que é um cristão convertido, ele peca, ele comete pecado ou não? Porque ali nós vimos 2 versículos, um dizendo que se nós disser que não pecamos, fazemos Deus mentiroso, a verdade não está em nós. Estamos nós enganando a nós mesmos, e outra passagem nos deu a certeza de que o cristão não peca. Então vamos fazer uma ilustração, e através dessa ilustração vai ficar mais fácil de compreender isso aí. Então vamos lá, é um vídeo bem pequenininho, 10 minutinhos ali, e já passa. Está aí na tua tela. Vemos aí um pedaço de madeira qualquer, uma madeira seca. E agora, logo a seguir, nós vemos ali um pedaço de, ou melhor, um rolo de fita adesiva, fita isolante, qualquer fita. E agora, em seguida, nós vemos ali, tá um óleo de soja, mas seria o mais correto azeite. Um chumaço de algodão, que vai ser usado depois. É interessante que aqui essa fita isolante, nós vamos fazer ela representar, ela simbolizar o pecado. E a madeira seca vai simbolizar o ser humano, e o azeite simboliza o Espírito Santo. Observa ali que na madeira seca, o adesivo adere, gruda, se apega, como vê ali, levanta, enfim, está aderido à fita isolante, à madeira, assim como o pecado. O ser humano normal, ele adere, ele consegue se unir ao ser humano. Agora, vamos ver aqui a parte, quando essa madeira seca ali, ela é umedecida com azeite. Vamos ver a ação da fita isolante na madeira umedecida com azeite, que seria, no caso, a ação do pecado no homem, o qual está cheio do Espírito Santo. Vamos ver ali, olha, tá? Digamos que Deus, ele unge o homem, a mulher, quando esta pessoa crê no Evangelho, crê em Jesus Cristo. E olha a ação do pecado numa pessoa ungida pelo Espírito Santo qualquer. Observa que agora não adere, a fita adesiva não consegue aderir àquela madeira que está ungida ali com aquele azeite. Podemos contextualizar dizendo que o pecado não consegue se apegar ao ser humano ungido, ao ser humano no qual o Espírito Santo está na vida dele. Olha aí, estamos de volta. Você percebeu ali
essa ilustração, como ela dá um pouco de clareza daquilo que nós conversamos aqui. Agora eu quero dizer o seguinte, eu gostaria de ler aqui junto com você, que está aí no rodapé, o livro de João, capítulo 14, versículo 16, veja esta promessa que o Senhor Jesus fez. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, isto é, o Espírito Santo, né? A fim de que esteja para sempre convosco. Há um entendimento de que a pessoa pode perder o Espírito Santo, que a pessoa peca, o Espírito Santo sai da pessoa. Aqui está uma promessa, e a promessa do Senhor Jesus, eu confio mais no que está dito aqui, que o Espírito Santo fica para sempre com a pessoa. Fica para esta pessoa que é inserida ao corpo de Cristo pelo próprio Senhor Jesus, porque é Ele que acrescenta a pessoa no seu corpo, que o Espírito Santo com essa pessoa nunca mais vai sair. Vai estar sempre com essa pessoa. É a promessa do Senhor Jesus. Então, que você viu ali aquela ilustração do azeite, simbolizando o Espírito Santo, e a fita adesiva ali, simbolizando o pecado, o qual é o resultado. O julgamento já foi feito. O salvo ele já foi julgado no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus pagou o pecado de todo aquele que crê lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus morrendo, derramando o seu sangue inocente e pagando todo o pecado. Vamos aqui às Escrituras para nós ver isso aí. João capítulo 13, versículo 18 diz assim: quem nele crê, no Senhor Jesus, né, não é julgado. O que não crê já está julgado por conta de não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Veja que se já está julgado, já está inocentado, então não tem mais pecado que venha trazer a perdição eterna para aquela pessoa. De maneira nenhuma. Caso contrário, veja bem, se cada vez que nós tropeçamos, que nós caímos, seja por pensamento, palavra, ato ou omissão, se cada vez que acontecesse um pecado, se nos fosse imputado o pecado, então nós ia ter duas opções apenas, se fosse, né? Uma era entregar tudo, estou perdido, vou queimar no inferno, não tem mais solução. Ou então, pedir perdão para o Senhor, porque daí aquele perdão passado não ia ter valor, então, né? Daí tinha que pedir perdão novamente. E o Senhor, então, descer dos céus, encarnar novamente aqui numa mulher, nascer, ser crucificado novamente, ressuscitar cada vez que nós pecássemos. E isso não acontece. Porque o sacrifício de Cristo é pleno, perfeito e eterno. Veja o que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados. E ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, agora no versículo 17, e acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Isto é, Jesus, a solução para a salvação, ele é a solução para o pecado. Então, ele fez um único sacrifício perfeito e eterno, que vale para o passado, o presente e o futuro. Então já nenhuma condenação há para aqueles que estão, né, em Cristo Jesus. Agora, o que nós entendemos aqui, pode alguém dizer assim, bom, então nesse caso eu posso, como diz o mundo, deitar e rolar no pecado porque não vou perder a salvação. Com certeza, pode. O apóstolo Paulo falou assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então aqui está a pessoa que quer viver no pecado,
Vive. Quer viver na santidade? Vive, procure, né? Sabendo que procurando viver na santidade ainda vai tropeçar e vai ter algumas quedas que já são perdoadas pelo Senhor. Agora, se escolhe viver no pecado, aí então apronte, porque Deus, como Pai, Ele não tolera mau testemunho dos seus filhos. Aquele que vive em pecado, esta pessoa então vai ser disciplinada pelo Senhor. A palavra de Deus nos diz em Romanos: considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade. Então, existem os dois lados a considerar. Aquele que é salvo escolhe viver uma vida de pecado, uma vida de luxúria, certamente será disciplinado pelo Senhor e com rigor à medida do pecado. Nós vemos casos de Ananias e Safira, vemos casos daquele cidadão que deitava-se com a própria madrasta, onde Ananias e Safira foram mortos fisicamente. Eles não perderam a salvação, eles eram salvos, mas foram mortos antes do tempo, foram mortos fisicamente. Aquele outro lá ia ser entregue a Satanás para a destruição do corpo, quer dizer, a morte é mais horrível, lenta. Porque eram pessoas que estavam dando testemunho, mau testemunho aqui. Eram pessoas que, além de não servirem para o Evangelho, não servirem para o serviço do Senhor, ainda atrapalhavam, trazendo vergonha para o Evangelho, para o Senhor e para a sua obra. Então, isso aqui não dá de maneira nenhuma assim, ocasião para a pessoa viver no pecado. De maneira nenhuma. É preciso viver em santificação. No entanto, como o azeite ali naquela tabuinha não permitia que a fita adesiva colasse, veja que a fita adesiva encostava e forçava para colar, mas o azeite não permitia que a fita ficasse anexada ali. Então, da mesma maneira, nós vemos esses dois versículos que diz que não tem pecado, já está se enganando, e por outro lado diz que a pessoa não peca. Quem é nascido de Deus não peca. Quem é nascido de Deus tem a semente de Deus, que é o Espírito Santo nele, e a palavra. Então o pecado vai vir, vai bater, a tentação vai chegar, vai perturbar, mas aquela semente que está, o Espírito Santo, não vai permitir a permanência do pecado, não vai permitir o domínio do pecado na vida desta pessoa. Então, de um modo geral, a pessoa não tem pecado. Não cometeu pecado, o pecado foi cometido, mas já foi pago pelo Senhor Jesus. Então não tem mais pecado para o salvo. Para o convertido não tem mais pecado. Tem os ataques do pecado. Então, se nós for dizer que nós somos os tais, que somos salvos, que não temos pecado, que somos tão justos que não cometemos pecado, nós já vamos estar pecando por esse motivo. Vamos estar nos enganando e a palavra de Deus não está em nós, porque não é isso que diz. O que está dizendo ali, aqueles dois versículos diferentes do início do nosso vídeo, é com certeza absoluta que estamos sujeitos aos ataques do pecado. Mas que esse pecado, o Espírito Santo e o Senhor Jesus, a palavra, em nós não vai deixar esse pecado permanecer de maneira nenhuma. O que nós temos que fazer, como está escrito ali, como nós limos, se nós vemos o ataque do pecado, se tropeçamos, se caímos, é imediatamente chegar e reconhecer diante do Senhor. Peguei. Se o Senhor quer me disciplinar, o Senhor está com toda a razão. Errei, foi errado, fui fraco, falhei, e pronto, estou aqui. Não se afastar, não tentar jogar em cima de outros a culpa. É reconhecer. Tá bom? Então aí não tem mais como explicar, porque
eu acredito que está mais do que claro, né? Que o salvo, ele sofre ataques do pecado, mas ele não tem pecado, ele não comete o pecado no sentido de aceitar o pecado, de ter prazer no pecado. Não tem. Então, a nossa santificação não é por nós mesmos, é pelo sangue do Senhor Jesus. Tá bom? Aqui terminamos porque o vídeo ficou longo, mas valeu a pena. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê bastante saúde, paz, alegria, vida em Cristo Jesus para você e para a tua família. A graça de Deus abundante. E como eu digo sempre, se for do agrado do Senhor, com certeza no próximo vídeo nós estaremos juntos novamente. Muito obrigado por vocês terem estado comigo até aqui, até o final. Até!